Oi, eu sou o Thiago do canal Onde Estivermos e hoje eu estou aqui em Paúba, no litoral norte de São Paulo, e eu estou preparando esse vídeo para responder algumas dúvidas que eu tinha antes de começar meu mestrado em Portugal, e também vou responder por que eu estou fazendo o mestrado em Portugal e ainda estou no Brasil. A primeira pergunta que eu me fiz e que eu tenho certeza que muita gente se faz é quais os tipos de mestrado em Portugal. Em Portugal existem dois tipos de mestrado. O primeiro é o mestrado integrado, que você entra na graduação, que em Portugal se chama licenciatura, e termina a sua formação com um mestrado, podendo já seguir para um doutorado ou para o mercado de trabalho. O mestrado, ele é um estudo de segundo ciclo, então quando você for procurar, procura sempre estudos de segundo ciclo. Primeiro ciclo é a graduação, que é chamada de licenciatura, segundo ciclo, mestrado, e terceiro ciclo, doutorado, ou doutoramento, que chama em Portugal. Existe também o mestrado comum, que é o mestrado que eu faço e é sobre ele que eu vou falar aqui. Uma segunda pergunta que eu me fiz e que eu tenho certeza que muita gente se faz é o que precisa para fazer mestrado em Portugal ou como fazer mestrado em Portugal. Para fazer um mestrado comum em Portugal, você precisa se atentar a três coisas: aos prazos de candidatura, as taxas que você precisa pagar e quais documentos você precisa enviar para a universidade. Só isso? Só isso. Não precisa ter um pré-projeto aprovado, não precisa de orientador ou orientadora. Você também não precisa já saber um tema de pesquisa, porque lá em Portugal se entende que você vai aprender a fazer tudo isso ao longo do mestrado. Geralmente as universidades europeias entendem que você não precisa sair da graduação sabendo fazer pesquisa, como é o caso do Brasil. Quais documentos são necessários para se candidatar a um mestrado em Portugal? Para estudantes internacionais, geralmente são cobrados 5 documentos para se candidatar a um mestrado em Portugal. O primeiro é o passaporte. Se você não tem o passaporte, já tira agora. Eu vou deixar o link do site da Polícia Federal para você saber quanto está custando atualmente e como que faz para tirar o passaporte. O segundo documento cobrado geralmente é o currículo vitae. Você pode fazer no modelo Europass, que eu vou deixar o link na descrição. O terceiro documento é uma carta de curso ou diploma, ou ainda certidão de conclusão da graduação com a média final. No meu caso, o meu diploma não veio com a média final, então eu precisei apresentar dois documentos separados. Um, o diploma, e outro, um documento da universidade, descrevendo a minha média final de curso. Tanto o diploma quanto o documento que mostra a sua média final precisam estar apostilados com a apostila de AIA. Eu também vou deixar na descrição do vídeo um link sobre a apostila de AIA para você saber melhor depois. O quarto documento geralmente pedido é um certificado discriminado das unidades curriculares e a classificação com a apostila de AIA. Então, geralmente isso aqui para nós do Brasil é o histórico, onde mostra o nome de cada disciplina que você cursou, a nota que você teve, e esse documento também precisa estar apostilado. Um quinto documento que nem sempre pedem, no meu caso não me foi pedido isso, é uma carta de recomendação ou uma carta de motivação. Para você saber se o seu mestrado pede carta de recomendação ou carta de motivação, é só pelo edital mesmo. Tá, mas onde fazer mestrado em Portugal? A maioria das pessoas conhece as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra, mas ainda assim tem muitas outras cidades como Braga, Vila Real, Bragança, Covilhã, Castelo Branco, Funchal, Faro e várias outras cidades que têm universidades. E uma dica é que geralmente essas universidades são mais baratas e o custo de vida nessas cidades também pode ser mais barato que Lisboa e Porto. Por que fazer mestrado em Portugal? De quebra, você geralmente não precisa ter um orientador ou orientadora, não precisa de um pré-projeto e você também não precisa fazer uma prova de ingresso. Isso geralmente porque pode ser que tenha um ou outro curso que cobre isso de você. Além disso, por Portugal fazer parte da União Europeia, o seu diploma já vai ser aceito em dezenas de países.
Como o diploma português vai ter a mesma validade de um diploma francês ou alemão, uma grande vantagem de Portugal é o custo de vida em relação a outros países da União Europeia. O ambiente das universidades portuguesas também é internacional, então você vai ter a oportunidade de ter contato com pessoas de várias culturas e países diferentes. Outro motivo para fazer mestrado em Portugal é que os mestrados são relativamente baratos, se comparados a países como Canadá, Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e outros países da Europa. Tá, e quanto custa um mestrado em Portugal? Primeiro, as universidades públicas em Portugal não são gratuitas, como no Brasil. Então, cada universidade pode escolher mais ou menos os valores que vão cobrar. Existe um valor para estudante português, existe um valor diferente para estudante internacional. Muitas universidades, como é o caso da minha, têm um desconto para estudantes de origem lusófona, né? Então, no caso do Brasil, Angola, Moçambique, Timor-Leste, essas pessoas têm algum desconto na universidade. Durante as minhas buscas, eu descobri mestrados que custavam entre 1.200 euros até 7.000 euros anuais, levando em consideração que os mestrados geralmente duram 2 anos. Uma vantagem é que a maioria das universidades divide esse valor em parcelas de 2, 4 ou 10 vezes, dependendo. E agora, respondendo uma pergunta: como eu estou fazendo mestrado em Portugal ainda no Brasil? Existe mestrado à distância? Acredito que possa existir mestrado à distância, mas o meu ele é um curso presencial. Acontece aqui no momento que a gente vive, nessa época de 2020 e 2021, na minha universidade as aulas estão sendo todas à distância, até que seja liberado voltar para a aula presencial. E eu também estou aguardando a liberação dos voos entre Brasil e Portugal. E assim eu vou poder ir para Portugal e estudar presencialmente lá. Se você gostou desse vídeo, se inscreve, curte, compartilha com alguém que você acha que tem interesse nesses assuntos e clica no sininho para receber aviso de novos vídeos. E onde estivermos, vem com a gente!